Oi, turminha, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus, sou professor do cursinho da Helena Pignatari, lá da Unifesp Osasco. A aula de hoje a gente vai começar fazendo uma introdução, né? A aula vai ser uma introdução à geopolítica, uma introdução à geopolítica do século XX, na verdade. A gente vai retomar alguns e apresentar também alguns conceitos para a gente poder estudar mais aprofundadamente, né? A geopolítica no século XX. Eu tinha feito um vídeo já falando sobre Primeira e Segunda Guerra, mas eu achei que estava faltando algumas coisas, tinha ficado muito superficial. É uma matéria hoje que dialoga bastante com história, dialoga bastante com filosofia e sociologia, tá? Então é uma matéria que, assim, não pode ser que não caia especificamente na redação, por exemplo, mas vocês podem usar a matéria de hoje porque vai ter um cunho bastante filosófico, bastante sociológico também, como forma de argumentação na redação. Primeiro de tudo, a gente precisa pensar em dois conceitos da geografia que já foram apresentados aqui, certo? São dois conceitos que vão ser fundamentais. O primeiro é a divisão internacional do trabalho, né, o primeiro conceito, e o segundo conceito é o domínio do homem ou da humanidade sobre a natureza, que vai ser lá aquela retomada que a gente fez na primeira aula falando sobre o Milton Santos, né, o pensamento geográfico do Milton Santos. E por que esses dois conceitos eles são extremamente importantes? Esses dois conceitos eles são extremamente importantes porque vai existir uma dinâmica conceitual muito importante para a gente entender toda a questão geopolítica, que vai ser a dinâmica centro e periferia, tá? Centro versus periferia, como queiram chamar. Uma dinâmica muito marcada, por exemplo, no principal autor que a gente está usando aqui, né, no curso todo, que é o Milton Santos, mas é muito recorrente em quase todas as análises, seja de relações internacionais, do ponto de vista brasileiro, seja na geografia, porque é uma análise um pouco estrutural, certo? Então, assim, a gente parando para pensar, já que a gente está falando sobre centro e periferia, vamos começar falando sobre o centro. O que é o centro, Matheus? Olha, a gente estava falando nas aulas anteriores e usou às vezes o termo norte e sul. O centro é o norte. A gente pode pular algumas etapas e falar que o centro são os países desenvolvidos hoje, certo? Mas como funciona a dinâmica dos países desenvolvidos, né, no centro do capitalismo, no centro do sistema internacional? Basicamente, a dinâmica do centro é a dinâmica da disputa hegemônica, ou disputa por hegemonia. O que é hegemonia? Isso é um conceito um tanto quanto avançado já é um conceito que eu tive contato é, cursando relações internacionais. Então, simplificando um pouco, a hegemonia, ela basicamente é uma forma de liderança, mas não necessariamente liderança. Um estado que é hegemônico, né, um país que é hegemônico, ele junta duas coisas. Ele junta o aspecto de liderança junta com a dominação. O hegemon, né, o estado hegemônico, ele manda, ou seja, ele pode obrigar os outros países a fazer alguma coisa se precisar, porque ele tem a força militar para isso, mas ele tenta não fazer isso sempre, porque senão ele não vai ser um líder, né? É aquele meme a diferença do líder com o do chefe, né? O chefe manda e o líder dá o exemplo. A ideia da liderança é essa, é governar por exemplos, ou ganhar, né? Basicamente assim, eu me dou bem, todo mundo se dá bem. Eu me dou um pouquinho melhor, mas todo mundo se dá bem. É importante que isso seja entendido por todos. Isso é a dinâmica da hegemonia. E assim, tem várias variáveis que a gente pode pegar para pensar o que leva um Estado a ser hegemônico, né? Você tem a utilização dos recursos, né? Então, por exemplo, o avanço tecnológico, o avanço científico, questões culturais, disseminação de cultura, né? Tem também, aí se você pegar uma linha marxista, por exemplo, as dinâmicas internas das lutas de classe. A gente tem também em uma corrente mais naturalista, digamos assim, mais geográfica, a ideia da utilização das fontes de energia, né? Quão otimizado é um país para a utilização de fontes de energia, mas o fato é que a dinâmica do norte, a dinâmica do centro do sistema internacional, vai ser sempre a disputa hegemônica, vai ser sempre
um país tentando se tornar a hegemonia. Ou quando a hegemonia está bem estabelecida, a gente vai dar uns exemplos aqui, um em específico, né, do Reino Unido depois, do Império Britânico, a forma como os outros estados, os outros países ao redor, né, na Europa, eles acabam entrando no jogo e nas ideias da Inglaterra, e isso reforça a forma como a estrutura do sistema internacional na época estava montada. Saindo um pouco do centro, a gente pode pensar a questão da periferia. E o que é a periferia? Periferia é o sul global. Periferia é tudo que não é centro. No momento principal que a gente vai falar assim, é tudo que não é a Europa. Né? Depois os Estados Unidos, o Japão entram nessa história, principalmente no século XX, mas no começo, né, a gente vai estar pensando bastante no que é a Europa. Por quê? Porque esse é o centro do capitalismo, é o centro do sistema internacional, é onde as coisas, entre aspas, começaram, né? Onde o processo de globalização, como a gente conhece, tem origem da forma que a gente estuda ali. A periferia é exatamente todo o resto, né? A periferia, ela tem uma relação de exploração com o centro. Ela é explorada pelo centro. Sempre foi explorada pelo centro e ela, dentro de uma análise sistêmica, ela teoricamente serve para isso, né? O centro vai explorar a periferia. Se você usar uma análise marxista para isso, a gente pode dizer que dentro da lógica da divisão internacional do trabalho, nós somos os trabalhadores, né? Nós porque nós somos do sul global, nós somos da periferia. Em grande parte, e aí eu vou falar um pouco sobre isso quando a gente falar do século XIX, a riqueza dos europeus se dá, ou se deu, mas se dá em grande parte, pela exploração do sul, né? Pela exploração da periferia do sistema capitalista, certo? Mas pensando um pouco mais sobre como funciona essa exploração, a gente tem a questão da exploração através da divisão internacional do trabalho. Mas como assim, Matheus? Como que eles fazem essa exploração? Como que funciona a divisão internacional do trabalho quando a gente pensa na relação norte-sul, na relação centro-periferia? Basicamente, a exploração ela vai se dar em grande parte pelo domínio tecnológico. Então vamos pensar assim, o primeiro momento de globalização, né? A gente vai estudar globalização certinho, o novo significado de globalização, mas a grosso modo, o primeiro momento de globalização, que é o momento das grandes navegações, é quando os países ibéricos, né, Portugal e Espanha, eles dominam a tecnologia das caravelas, e aí isso vai remeter a gente lá a falar do meio natural, onde os portugueses e os espanhóis eles se utilizavam do poder dos ventos, da natureza, dependiam dos ventos para se locomover, mas por deterem essa tecnologia eles saíram na frente de todos os outros países europeus e conseguiram estabelecer uma ordem hegemônica por um certo tempo em que o mundo era dividido entre colônias de Portugal, ou terras a serem exploradas por Portugal, e as terras a serem exploradas pela Espanha. Né? Isso é o Tratado de Tordesilhas. Quando a gente pega lá aquela risca, tudo que está à direita da risca é de Portugal. Então, a África e a Ásia, né, mas em grandes partes a África, é de exploração portuguesa. O novo continente, que vai ser a América, é de exploração espanhola. Então, começou dessa forma, né, nesse primeiro momento de dominação, né, e da primeiro momento da globalização, e a gente vai ver que isso vai ser intensificado depois. Mas, Matheus, você falou que a periferia ela serve para ser explorada, digamos assim, né, no ponto de vista estrutural. Isso vai ser sempre assim? Não necessariamente. Aos países da periferia, a gente tem a possibilidade de uma dualidade, na verdade, de subordinação a essa exploração ou insubordinação, busca de autonomia, por exemplo. Usando um exemplo histórico, né, para deixar mais fácil, como que funciona isso? A gente tem um triângulo, né, dois eixos que a gente pode pensar em como funciona o sistema internacional. A gente tem o primeiro eixo, que é o eixo vertical, né, então do norte para o sul, do centro para a periferia, que é o eixo da exploração, e a gente tem o eixo horizontal. O eixo horizontal é da disputa entre centro-centro, né, é a disputa entre os países do norte, os países centrais,
pela hegemonia, em quem vai mandar no sistema internacional como um todo. Essa disputa, ela abre uma janela de oportunidade para os países da periferia, porque eles podem se aliar a um ou a outro país central para contrapor alguma inimizade em algum momento. A gente tem um exemplo, ou então a própria dinâmica de disputa pode levar a algumas janelas de oportunidade. O melhor exemplo que a gente pode dar para isso, já que a gente estava falando das grandes navegações, é o processo de independência das Américas. Né? A gente tem a independência norte-americana, em 4 de julho, que muitos chamam de Revolução Americana, porque faz parte das 3 grandes revoluções, né? A gloriosa, a francesa e a americana, onde a Revolução Francesa e o desenvolvimento iluminista da Revolução Francesa, da racionalidade, da questão dos direitos liberais, impulsiona o processo de independência norte-americana. E a gente tem também o período napoleônico, né, onde o domínio de Napoleão na Espanha permitiu com que os países, né, a colônia espanhola, se rebelasse e acabasse se tornando independente. O processo brasileiro é um pouco mais complexo do que isso, mas também está relacionado com essa dinâmica da disputa hegemônica entre Napoleão, França, né, e o Reino da Inglaterra, na disputa entre França e Inglaterra naquele momento. Porque é quando a coroa portuguesa foge para o Brasil. Mas isso vocês veem em história brasileira, não vamos se aprofundar, a gente não vai se aprofundar muito nessa matéria, certo? Mas vai ter, além de ter essas oportunidades, né, essa relação, né, esse triângulo que existe entre os países do norte, brigando entre eles e os países do sul, né, a gente tem também, em um dado momento, uma virada, né, um turning point onde essa exploração vai ser acelerada ainda mais, que é exatamente a virada do meio natural para o meio científico, né, que é o que o Milton Santos e grande parte da literatura que trabalha com essa ideia de centro-periferia vai analisar, que é a Revolução Industrial, que acontece em grande parte na Inglaterra. A Revolução Industrial, né, para o Milton Santos, ela representa um salto de domínio do homem sobre a natureza. E isso também faz com que a exploração geográfica, né, da parte da geografia política, se intensifique, porque agora você tem um encurtamento das distâncias, né? Você vai ter, com a Revolução Industrial, o acúmulo de riqueza, na verdade, o acúmulo não, né? A concentração de riqueza que a Revolução Industrial vai causar, faz com que se desenvolva, por exemplo, o Império Britânico, que já mais de uma vez eu falei aqui, era um império onde o sol nunca se punha, porque eles dominavam praticamente o globo inteiro. Então, em qualquer lugar em qualquer hora do dia, em algum lugar sob bandeira britânica era sol, né? Tinha sol, era dia. E além disso, a gente tem uma outra questão, é de que mesmo antes da Revolução Industrial, mas especificamente e aprofundado com relação à Revolução Industrial, a gente tem a diferença entre a liberdade, né, e a autonomia. Por quê? Porque quando a gente falou do processo de libertação das Américas, né, o processo, não à toa, a competição de futebol que a gente tem na América do Sul chama Libertadores da América, essa libertação, né, de processos de independência significou uma independência política, né? A conquista da soberania. Soberania é algo que você tem ou você não tem. É diferente de autonomia, por exemplo. A autonomia é o quanto você consegue se virar sozinho ou você é dono de si mesmo no sentido econômico da coisa. Mas as independências elas trazem a soberania aos países da América do Sul. Os países são donos deles mesmos, né? Eu tenho meu próprio presidente, no caso do Brasil eu tenho meu próprio imperador, eu não sou mais da coroa portuguesa. Só que tem uma outra questão, né? A gente ainda sofria, e sofre até hoje, a questão da subordinação econômica. Porque as relações econômicas, por causa da divisão internacional do trabalho, quem tem o desenvolvimento tecnológico para exportar coisas de maior valor agregado, continuavam sendo os países centrais. Né? Então, os países da América do Sul, na América como um todo, ou do Sul global, se tornaram dependentes economicamente do centro do capitalismo. Né? A gente vai ter a grande
o grande exemplo disso vai ser o século XIX, né, que vai ser o momento de maior estabelecimento e maior, da chamada Era Vitoriana, né, que é o momento onde o Império Britânico vai se estabelecer como uma grande potência, como uma hegemonia que a gente discutiu. Na Era Vitoriana, a gente tem no centro a Belle Époque. O que é a Belle Époque? É um movimento artístico, né, que se vocês jogarem Belle Époque no Google, vou tentar colocar umas imagens, onde a gente vai ter na Europa a ideia do desenvolvimento econômico, a ideia da burguesia, os bailes, os salões de baile, esse tipo de coisa, né? A gente tem também um momento em que se acredita no avanço da humanidade. Você está vendo os avanços econômicos, os avanços de concentração de renda, e essa concentração de renda levando a avanços de tecnologia muito rápidos na Europa. Então, fazendo coisas cada vez mais grandiosas. Você antes que levava 1 mês, 2 meses para ir até o Japão com um barquinho à vela, agora você vai em 2 semanas, sabe? É um impacto muito grande que muda muito a vida das pessoas, a Revolução Industrial. E esse século XIX, que é o século do colonialismo, e aí já vindo para a periferia, é o momento onde os europeus eles vão pautar esse desenvolvimento econômico na superexploração, né, de acumulação de riquezas extraídas, né, roubadas, saqueadas, exploradas do sul global, né, da periferia do sistema capitalista. E como isso funciona? Basicamente se criam os impérios. A Inglaterra, né, o Império Inglês, domina a África, domina a Ásia, né? Existe, por exemplo, se vocês forem pesquisar no Google ou forem falar um pouco disso em história geral, a Guerra do Ópio na China, onde o Reino Unido, né, a Inglaterra, dominava a Índia, né, fazia parte da sua coroa britânica, e aí abriu o comércio da China para que a Índia exportasse ópio, né, a droga ópio para a China, porque isso seria economicamente viável para a colônia deles. Então, a forma como se dá essa acumulação no século XIX, esse avanço europeu, é a superexploração dos países do sul, né? Dos países da periferia do sistema internacional. Então, assim, como que eles justificavam, né? O século XIX é o século também do avanço da ciência, né? Como eu falei, o avanço tecnológico é muito alto e as ciências é o momento em que você tem o desenvolvimento do método científico, você tem Darwin escrevendo a origem das espécies, então você tem o começo da ideia do evolucionismo, você tem o começo, estruturação do método científico, grande parte das ciências humanas que vão usar o método científico darwinista como estrutura, né, como o que é ciência, vão se desenvolver a sociologia, a geografia, a história, elas têm esse mote do século XIX, porque a exploração se dava explicando as coisas através da ciência. Então você tem o começo da ideia do darwinismo social, ou seja, a ideia de que o homem branco ele é superior a todas as outras raças ou etnias, usando o termo raça, porque isso vai dar origem ao racismo, a justificativa de você dominar a África e dominar a Ásia, porque o homem branco vai levar a espécie branca, né, a raça branca, que é superior né, nesse ponto nesse momento em que a ciência aponta para isso, né, o darwinismo social aponta para isso, é superior e é o que chama do fardo do homem branco, né, que é levar a civilização para esses povos incivilizados. A justificativa científica é essa, e a econômica a gente já falou que é o necessário para o desenvolvimento capitalista desses países. Só que vai ter um problema no século XIX, e que vai ser o problema que vai destruir toda essa ideia positivista, e vai gerar os problemas que a gente vai tratar na aula que vem, que é a unificação da Alemanha. A unificação da Alemanha ela se dá através de 2 guerras, né? A Guerra da Prússia contra o Império Austro-Húngaro, e depois da Confederação dos Países, né, Germânicos liderados pela Prússia
contra a França. Ficou conhecida como Guerra Franco-Prussiana. A consolidação do primeiro império alemão, vai fazer com que, basicamente, toda essa estrutura que a gente estava falando da hegemonia inglesa, em que a Inglaterra era a grande potência e os outros países ao redor da Inglaterra entendiam isso e se aproveitavam também explorando os países do sul, e aí você tinha todo o desenvolvimento econômico da Europa. O melhor exemplo disso é a própria França, né? Paris, a cidade de luz, a Torre Eiffel, o Eiffel, que é construída nesse momento, na virada do século XIX para o século XX. O próprio Santos Dumont viaja no 14 bis, né? No primeiro voo em Paris, não à toa, na Cidade Luz, a cidade das luzes, a cidade do progresso e da ciência. Basicamente, a Alemanha surge como potência e ela fala, beleza, o desenvolvimento econômico europeu se dá explorando as colônias ao redor do mundo, né? Na periferia do sistema internacional. O que eu posso explorar? Eu tenho colônia? Não tenho. O que será que a Alemanha vai explorar? Ela olha para os lados, pensa, olha, já que eles não me dão nada, se eu explorasse os próprios europeus, vou fazer guerra e vou aumentar o meu território. E aí, claro, mais profundo do que isso, mas explicando de forma bem sucinta, essa vai ser a motivação para o começo da próxima aula. Vai ser a motivação para a Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial, ela é bastante importante porque ela vai ser a quebra de muitos paradigmas. Ela vai ser o fim desse mundo do século XIX, o fim dessa ideia de avanço. Vai ser um choque, um trauma. E ele é um trauma tão grande que até hoje a gente não explora isso nos filmes que tratam de Primeira Guerra. A gente vai falar um pouco sobre isso na introdução à Guerra Fria. Eu vou retomar um pouco sobre isso. Mas eu vou deixar um vídeo no final aqui, que é o trailer de um jogo, do Battlefield 1, que tratou sobre a Primeira Guerra. Eu diria para vocês assistirem, porque vai ser um vídeo, eu vou analisar um pouquinho esse vídeo na próxima aula. A gente vai falar um pouquinho sobre como o avanço tecnológico da Primeira Guerra ele é estarrecedor, e como isso vai chocar a sociedade, em especial a europeia, mas o mundo todo vai perceber que, opa, alguma coisa está diferente agora, né? E como isso impactou para toda a dinâmica do século XX, tá bom? Isso foi uma introdução, um aprofundamento teórico sobre a geopolítica do século XX, né? Todo um preparo para a gente falar sobre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, apesar de a gente não aprofundar muito nelas. Isso é mais um trabalho do pessoal de História, que eu tenho certeza que vocês vão ter de forma muito boa com a Marília e com o Giovanni, certo? Então, assim, espero que tenham gostado, assistam o vídeo é legal, é um clipezinho curto, toca Seven Nation Army, música legal também, e eu vejo vocês na próxima aula, tá bom? Beijo, beijo, até a próxima!